Então, vamos lá. Bom, eu deixei aqui para vocês, que é uma questão da Banca CESP, né, perguntando do que o direito financeiro cuida. Nós já vimos na primeira e na segunda aula, principalmente na primeira aula, qual que é o objeto do direito financeiro. Bom, então a questão fala, o direito financeiro cuida, alternativa A, da despesa feita pela administração pública, sendo que a receita arrecadada fica a cargo do direito tributário. B, da receita, da despesa e do orçamento público e privado. C, de regulamentar a instituição de tributos. D, do orçamento, do crédito, da receita e da despesa no âmbito da administração pública. E E tão somente da receita e da despesa pública. Bom, é isso mesmo, pessoal. Todo mundo mandou aqui a alternativa correta, que é a letra D. A gente viu na primeira aula, né, o objeto do direito financeiro, então, é o orçamento, o crédito, a receita e a despesa no âmbito da administração pública. A alternativa A, ela está errada porque ela coloca que a receita arrecadada fica a cargo do direito tributário. E a gente já viu na primeira aula que, na verdade, a cargo do direito tributário é só uma espécie de receita pública, que são os impostos, né? Aqui na B coloca o orçamento público-privado, a gente sabe que o direito financeiro, ele leva em consideração o orçamento público, a despesa, a receita, todos da administração pública, né? Não o privado. Regular a instituição de tributos, também a gente viu que isso aqui é do direito tributário. Então, somente da receita e da despesa, não, porque tem outras atividades também no âmbito da atividade financeira estatal. Deixa eu ver. Como a gente viu nas primeiras aulas, a atividade financeira do Estado, que é o objeto do direito administrativo, então corresponde à obtenção de receitas públicas pelo Estado, a efetivação dessas despesas, o gasto público, né? A utilização do crédito e elaboração do orçamento e execução do orçamento. Ao longo do curso, nós vamos estudar cada uma dessas atividades do Estado, que compõem a atividade financeira do Estado. Hoje nós vamos começar pelo estudo, então, da receita pública. Bom, nós vimos que quanto maior as necessidades públicas que o Estado tem que realizar, maiores são os recursos financeiros que ele precisa, né? Quanto mais prestações o Estado tem que realizar, mais dinheiro ele vai precisar, isso é lógico, é óbvio, não tem nem o que a gente discutir. Então, quanto a maior prestações são atribuídas ao Estado, educação, saúde, transporte, iluminação, limpeza, né? Maiores são as necessidades de recursos para fazer face a essas despesas. Então, para a realização do seu custeio, o Estado ele obtém recursos das seguintes formas. A primeira delas, que é a que primeiro vem na nossa mente, né? Que é exigindo tributos coativamente dos seus contribuintes, e aí coloco aqui como exemplos os impostos, as taxas, as contribuições sociais. Outra hipótese que o Estado obtém recursos é explorando o seu próprio patrimônio. Então, quando ele exerce atividade econômica, por exemplo, por meio de empresas estatais, ou quando ele vende, né, algum imóvel, então, pela exploração do seu próprio patrimônio. É bem parecido com a gente mesmo, né? Essa exploração do patrimônio é parecido com o privado. E, por fim, o Estado também obtém recursos por meio do crédito público, que é quando ele contrai empréstimo de pessoas físicas ou jurídicas. E aí, aqui a diferença, né, do crédito público é que ele tem que restituir os valores posteriormente com juros. Isso aí a gente também acontece, né, com o privado. Então, a maior diferença aqui, na verdade, é essa arrecadação coercitiva por meio dos tributos. É uma distinção da forma que o Estado obtém suas receitas para os particulares. Então, a gente vai estudar o que é receita pública. Receita pública tem um sentido amplo, que é todo dinheiro, todo valor que entra nos cofres públicos. Isso aí é receita pública em sentido amplo. No entanto, existe uma diferenciação doutrinária, que aí ela traz a receita pública em sentido estrito
e a diferença entre ingresso público, de forma geral, que seria todo o valor que adentra no patrimônio público, e a receita pública em sentido estrito, que seria a receita pública propriamente dita. Esse conceito é um conceito doutrinário, e ele é encabeçado por um grande professor de direito financeiro, que é o Aliomar Baleiro. Então, vamos lá. Receita pública em sentido amplo é tudo que ingressa, mas existe, então, essa distinção entre ingresso ou entrada de recursos e receita pública em sentido estrito. O ingresso ou entrada seria todo e qualquer dinheiro que ingressa nos cofres públicos, exemplo da receita pública em sentido amplo, né? Tudo que adentra no cofre público, nos cofres públicos seria ingresso ou entrada. No entanto, existem algumas entradas que elas ingressam nos cofres públicos provisoriamente. Elas são recursos de terceiros, e a administração ela não pode usar esses recursos para fazer face às suas despesas, para executar a sua atividade. Porque depois que esses recursos entram, eles têm que ser devolvidos. Um exemplo desse tipo de recurso, que a gente chama de entrada, né, ou ingresso, é a garantia contratual. A gente sabe que em contratos, principalmente contratos de grande vulto, a administração pública ela solicita uma garantia do particular. Então, o particular, muitas vezes, ele dá uma caução em dinheiro, por exemplo, para a administração pública, aquele dinheiro ele ingressa nos cofres públicos, mas ele não é considerado receita pública em sentido estrito, porque a administração ela não pode dispor desse dinheiro, é um dinheiro que entra provisoriamente. Deixa eu entrar aqui. Então, esses recursos que entram provisoriamente nos cofres públicos, a gente chama de ingressos ou entradas. Por outro lado, a gente tem as receitas públicas em sentido estrito. E aí, que é essa definição, né, do professor Aliomar Baleiro, que a receita pública em sentido estrito é aquela que pode ser utilizada pelo Estado na sua atividade. Ela entra nos cofres públicos com caráter de definitividade. Ela é uma receita, por exemplo, uma receita de impostos. Aí aqui eu trouxe o conceito do professor Aliomar Baleiro, que é um conceito extremamente relevante no direito financeiro, quando ele fala que receita pública, e aqui em sentido estrito, né, conforme eu mencionei essa divisão doutrinária, é entrada que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto, como elemento novo e positivo. Portanto, há ingressos de dinheiro que são receitas, já que entram nos cofres públicos a título definitivo. E há ingressos de dinheiro que neles apenas transitam, já que tem destinação pré-determinada, nada acrescentando ao erário. Então, essa distinção entre ingresso e entrada, né, ela é extremamente relevante. Vou voltar aqui no slide, para a gente fixar que o ingresso ou entrada, então, é qualquer entrada nos cofres públicos, qualquer valor que ingressa. E receita pública, em sentido estrito, vai ser só aquele valor que ingressa com caráter definitivo. Ele não é um valor provisório, por exemplo, como uma caução que tem que ser devolvida quando finaliza o contrato. Esse é o conceito de receita pública em sentido estrito. Mas existem outras classificações das receitas públicas para além dessa classificação inicial que a gente viu, de receita em sentido estrito e em sentido amplo. Essas classificações das receitas públicas, elas são tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais e até legislativas. Elas nos ajudam a entender como que funcionam as receitas públicas, quais as características principais das receitas públicas. Então, a gente tem aqui a classificação quanto à competência do ente da federação, quanto à regularidade, quanto à coercitividade, quanto à natureza e quanto à categoria econômica. E nós vamos ver cada uma delas agora. Quanto à competência do ente da federação, as receitas públicas, então, elas podem ser federais, estaduais ou distritais e municipais. Essa classificação não tem muita dificuldade, principalmente porque a gente estudou na última aula sobre o federalismo fiscal, as competências de cada ente. Então,
classificação quanto à competência, né, do ente da federação, ela não encontra maior dificuldade. A própria legislação, ela prevê quem que é o ente responsável por cada receita, ou a gente viu aquele quadrinho, né, no caso de cada imposto, a Constituição traz previsto quem que é o ente responsável. Então, essa é a classificação quanto à competência do ente da federação. E as receitas públicas também podem ser classificadas em receitas ordinárias e receitas extraordinárias. Essa aqui é a classificação em razão da periodicidade. É uma classificação bem literal que o próprio nome já indica para a gente o que é cada uma delas. No caso das receitas ordinárias, elas são aquelas receitas correntes que estão previstas no orçamento e servem para fazer face às despesas mesmo, normais da administração. Um exemplo dessas despesas, dessas receitas ordinárias é o IPVA, que é uma receita que está prevista todos os anos, é uma receita comum, ordinária, regular, que está todo ano ali prevista no orçamento público. Por outro lado, existem as receitas extraordinárias. E eu coloquei essa imagem aqui de guerra, né, porque é uma imagem antiga, porque a gente não tem no Brasil, né, esses acontecimentos, ainda bem, mas eu coloquei essa imagem para demonstrar realmente que essas receitas extraordinárias, elas são excepcionais, elas são esporádicas, elas não compõem o orçamento, e elas são decretadas pelo governo em casos igualmente excepcionais e extraordinários, como ocorre, por exemplo, no caso de guerras e de calamidade pública, por exemplo. Entre as receitas extraordinárias, não está escrito errado aqui, depois eu vou mudar. São receitas extraordinárias, tá, pessoal? A redação ficou errada. Entre as receitas extraordinárias, então, a administração ela pode instituir o imposto extraordinário de guerra, e ele está previsto no artigo 154 da Constituição, e ele realmente é um imposto quando ocorre guerra externa. A administração poderá, né, instituir no caso de uma guerra externa, e a gente não tem, e esse imposto não acontece aqui para a gente. Mas é que só no caso de uma guerra externa mesmo, não é para amar o exército, alguma coisa assim, não. Tem que ser uma hipótese realmente excepcional de guerra. Outra situação de uma receita extraordinária, né, outro exemplo, é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele está previsto na Constituição, no artigo 148, inciso 1, e ele também é para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. O empréstimo compulsório, apesar dele ter esse nome de empréstimo, ele é um tributo, ele é considerado de natureza tributária porque ele é obrigatório, não é bem um empréstimo, não é volitivo, né? A pessoa, quando está enquadrada no empréstimo compulsório, ela não tem a opção de não emprestar o dinheiro para a administração pública. E as características principais do empréstimo compulsório é que a aplicação dos recursos ela é vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. O que isso significa? Que se eu decretei, se a administração decretar o empréstimo compulsório no caso de uma guerra externa, por exemplo, todo o recurso arrecadado ele tem que ser destinado necessariamente para as despesas referentes a essa guerra. Não pode haver despesa com outra questão. Outra característica também, que acontece no caso de empréstimos, né, daí o nome, é que os valores arrecadados eles têm que ser devolvidos com base na lei que instituiu, né, a lei instituidora do empréstimo compulsório, ela vai definir também quando e como esses valores arrecadados eles serão restituídos ao contribuinte. E, por fim, que eu já falei, que é uma natureza tributária, apesar do nome empréstimo, como ele é de pagamento obrigatório, ele é considerado de natureza tributária. Falando, então, de uma das espécies de receitas extraordinárias, que são os empréstimos compulsórios, que nada mais são do que tributos, como nós vimos. E muitas vezes, o que eu estava dizendo, é que a gente trata de algumas
situações do direito de forma muito teórica, mas que essa pandemia, né, da Covid-19, e aí eu falo isso de forma, não de forma positiva, mas é uma situação infeliz, mas ela acaba trazendo muitos exemplos para o direito que a gente não via antes, e antes a gente falava só de uma forma teórica e não conseguia visualizar na prática. E agora a gente pode trazer alguns exemplos para entender melhor esses conceitos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma discussão sobre a possibilidade de instituir empréstimo compulsório durante essa situação de calamidade pública que a gente está vivendo da Covid-19. Trouxe um texto que eu encontrei na internet de 2 autores que defendem a instituição de empréstimos compulsórios para enfrentar essa crise da Covid. E aqui eu coloquei várias interrogações, tá, pessoal? Porque não é uma ideia minha, e não é uma ideia um consenso, eu só trouxe que existe gente defendendo, que existe essa discussão. Existe essa discussão. Então, eles defendem que para não perdermos a guerra contra o coronavírus, é preciso que mais recursos sejam carreados para o erário, na tentativa de municiar seus titulares do melhor aparelhamento de suas estruturas sanitárias. E aí, diante dessa necessidade de melhorar o aparelhamento, eles defendem que uma das saídas de que dispõe o governo seria instituir esses empréstimos compulsórios. E aí, existe em andamento, né, um projeto de lei complementar número 34, que foi do ano passado, de 2020, logo no início da pandemia. Ele foi apresentado em 23 de março de 2020 pelo deputado Wellington Roberto. E ele busca, né, esse projeto de lei, instituir um empréstimo compulsório, instituindo, né, esse tributo para empresas contribuírem com o governo para enfrentar a calamidade pública, né, do Covid-19, do coronavírus. É um projeto que está em andamento, como vocês vão ver. Eu coloquei aqui só a título de curiosidade para a gente entender a hipótese de incidência do empréstimo compulsório. Então, essa proposta de legislação, ela prevê que as empresas domiciliadas no Brasil com patrimônio líquido igual ou superior a 1 bilhão na data de publicação da futura lei, elas têm que contribuir com o governo por meio dos empréstimos compulsórios. A alíquota pode ser até 10% do lucro líquido da empresa apurada no ano anterior à publicação da lei. Então, é bastante coisa, porque se a gente pensar que são empresas grandes, né, o valor é expressivo. Então, a proposta legislativa, ela determina que competirá ao Ministério da Economia definir o percentual e que os valores têm que ser pagos em até 30 dias após a publicação da lei. Então, além de prever um valor expressivo, ainda tem que ser um pagamento logo que a lei for publicada. Esse projeto de lei, isso aqui, pessoal, eu tirei hoje do andamento do PL na Câmara dos Deputados. É o PL, então, 34/2020, ele está aguardando, ele está em tramitação ainda. A última atualização dele foi em 11 de março. Ele foi para uma comissão de Seguridade Social e Família. Não significa que ele vai ser aprovado, pelo contrário, acredito que não. Mas existe essa proposta no âmbito do Congresso Nacional. No entanto, já teve até um parecer, e aí outros doutrinadores, né, têm defendido a inconstitucionalidade desse projeto de lei, principalmente com base em 2 princípios de direito tributário que vocês já estudaram. O primeiro deles é a violação do princípio da irretroatividade da lei tributária. E aí, por que está violando esse princípio? Porque esse princípio, ele fala que não é possível cobrar tributos em relação a fatos anteriores à vigência da lei que institui o tributo. E nesse caso, como a gente viu, o empréstimo compulsório, a base de cálculo dele tem relação com o lucro da empresa nos últimos 12 meses. Então, ela tem como base uma atividade anterior à publicação da lei. E outra questão também de apontamento de inconstitucionalidade é a violação do princípio da capacidade contributiva, que
que determina, né, que deve ser levado em conta a capacidade que cada um tem no momento de cobrar tributos, assim, cobrando mais de quem tem mais condição e menos de quem tem menos, né? Esse é o princípio da capacidade contributiva. E o projeto, ele considera, esse projeto de lei, como a gente viu, as empresas, ele considera o desempenho econômico das empresas em 2019. E a gente sabe que com a pandemia, várias empresas tiveram dificuldade financeira, né? Então, ele não está atualizado com relação à atual capacidade contributiva de cada empresa. E, para além disso, a gente tem que pensar também que, apesar do Estado necessitar de dinheiro nesse momento, a gente sabe que a situação está crítica, né? Que precisa, principalmente agora, que com esse retorno dessa nova onda da pandemia, mas também tem que pensar que é sofrido para o mercado esse tipo de atitude, né? Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre essa instituição de empréstimos compulsórios? Se são a favor ou contra? Vocês acham que as empresas maiores elas têm que participar mesmo nesse momento? Qual que é a opinião de vocês? Mariana, Oi, Dan. a respeito do empréstimo, qual que é a certeza de retorno depois que a empresa vai ter do governo? Não, a lei instituidora, ela prevê que tem que pagar. Mas, assim, não tem uma obrigatoriedade de prazos, né? Então, pode ser que demore um pouco, não é nesse momento agora. Mas empresa nenhuma vai querer fazer isso, não é? Mas elas não têm, é isso que É quando eu estou obrigatório, dizendo, é obrigatório, é um imposto. Por mais que chame empréstimo compulsório, a gente acaba confundindo, pensando que é opcional, né? Mas, na verdade, ele não tem esse caráter opcional, ele é obrigatório. Então, as empresas que se enquadrarem naquela previsão legislativa, elas têm que contribuir. Aí não tem opção, não. Essa é legal. Mariana, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Ivan. Eu entrei na aula agora, eu peguei o assunto pela metade, o assunto que me interessa também, que é da aula. Como que está a questão dos municípios nessa compra de vacina? Vai ser liberado mesmo? Existe o projeto que está legalizado? Cada um está falando alguma coisa? Olha, Ivan, eu não sei te falar como que está essa atualização. Aí eu não sei. Eu vi umas reportagens, né, falando de prefeitos que vão comprar, e eu acho que é uma tendência mesmo, porque já que não está vindo, né, da União, os municípios vão acabar tendo que enfrentar essa questão. É para acelerar, Mas né? É, para acelerar, exatamente, porque a situação está caótica mesmo, e acaba que a falta de vacina está acabando ocasionando esses problemas que a gente está vendo. Os municípios não estão tendo infraestrutura, né, para conseguir. Quando a gente estuda o federalismo, eu até falei disso quando a gente estudou o federalismo, a União, ela agrega muitas competências tributárias e logo recebe muito, mas a gente sabe que na prática, quem executa, né, quem é obrigado a executar, são os municípios que estão na ponta, né? Então, eles acabam sobrecarregando e provavelmente vão acabar ficando com isso aí. Certo. Muito obrigado, viu? Mas sobre os empréstimos compulsórios, pessoal, alguém acha que deveria ser instituído sim, e que as empresas têm que ajudar nesse momento? Alguém tem ideia nesse sentido? Conforme aquele artigo que eu mostrei lá no início, que o pessoal defende que as empresas elas têm que ajudar o Estado nesse momento? Mariana, eu entendo que teria prós e contras, né? Uhum. Até porque já está tendo uma evasão de empresas, né? Principalmente multinacionais que estão retirando suas fábricas do Brasil. E eu acho que esse imposto compulsório, esse empréstimo, seria mais uma forma de desincentivar essas empresas a permanecerem no Brasil, porque são empresas que são empresas muito grandes, que dependem esse capital, né? Para ter um lucro tão grande. Mas a situação é de muita calamidade no momento, né?
Então, eu acho que uma última saída seria válido também. Isso aí. Obrigada pela contribuição, Iago. É isso, né? Todas as decisões do Estado, elas têm que levar em consideração todas essas variáveis. Então, não é só pensar que o Estado está necessitando desse valor agora, mas também pensar que os impactos disso no mercado podem aumentar a crise, né? Então, tem que tomar muito cuidado nesse momento. Eu acredito, isso aí é a minha opinião pessoal, tá, gente? Não é baseada, né, em fatores, assim, técnicos, mas a minha opinião pessoal é que esse projeto não vai para frente porque não vai ter apoio mesmo. E também, a gente já vê aí a tramitação dele, que já tem praticamente 1 ano, né, que ele já está tramitando. Bom, agora nós vamos para outra classificação das receitas públicas, que elas podem ser classificadas como receitas originárias ou receitas derivadas. As receitas originárias, isso aqui leva em consideração a coercitividade. As receitas originárias, elas são receitas voluntárias, elas decorrem da exploração do patrimônio do Estado. Então, a receita do aluguel de um imóvel público, por exemplo, são receitas que não obrigam os cidadãos a pagá-las. Por outro lado, quanto à coercitividade, tem uma segunda espécie de receita pública, que são as receitas derivadas. E aí, nesse caso das receitas derivadas, elas são obtidas pelo Estado por meio do seu poder de autoridade, do seu poder de império. E essas receitas, elas são captadas coercitivamente dos particulares. Por exemplo, as multas e tributos, foi o que a gente estava falando, do empréstimo compulsório, por exemplo, né? Apesar do nome empréstimo, eles não têm, as empresas que se enquadrariam não teriam essa opção, elas estariam coagidas a pagar esses valores para o Estado. Então, essa é mais uma dos tipos de classificação das receitas públicas. Outra classificação também é em receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. E aqui, pessoal, o nome é bem literal mesmo e já nos indica, né? Que as receitas públicas orçamentárias são aquelas que constam no orçamento público. A gente vai estudar daqui a algumas aulas o ciclo orçamentário. Mas eu já posso adiantar que todas as receitas, as despesas, o crédito público, tudo tem que estar previsto no orçamento público, nas leis orçamentárias. A gente vai até ver um exemplo aqui na aula de hoje. Mas então, tem que estar previsto. Então, em regra, a regra é que as receitas públicas sejam orçamentárias, que elas constem no orçamento público, mas elas também podem ser extra-orçamentárias, elas não estão previstas no orçamento, são despesas, por exemplo, que eu mencionei, né, daqueles tipos de ingresso, né, de fiança, caução, depósitos, são receitas mais amplas, no termo da acepção ampla de receitas públicas. E elas, então, não estão previstas no orçamento, elas não compõem o orçamento. Mas elas são a exceção e não são a regra. Outra classificação, pessoal, e essa classificação aqui, ela é a classificação mais utilizada, porque ela é uma classificação legal e ela vem no orçamento, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. São as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes, elas são receitas ordinárias e elas se destinam a garantir o funcionamento da máquina pública. Por exemplo, são receitas destinadas ao pagamento dos servidores públicos, por isso que eu até coloquei essa imagem aqui. São receitas que advêm de tributos e elas não ocasionam um aumento no patrimônio, porque elas são utilizadas daquele mesmo ano para o pagamento, por exemplo, da manutenção. Então, contas de energia dos prédios públicos, contratos de pessoal, que seja portaria, por exemplo, limpeza dos prédios públicos, servidores públicos, todas essas receitas correntes, elas se destinam, então, a manter a máquina administrativa em funcionamento. Por outro lado, tem as receitas de capital.
E aí o próprio nome indica, né, que são receitas onde o patrimônio da administração ele está gerando patrimônio, e são receitas que se integram ao patrimônio público a longo prazo. Então, por exemplo, são receitas públicas que se destinam à realização de uma obra, por exemplo, aquele prédio, ele vai ficar vai estar no patrimônio público mesmo depois de passado aquele orçamento, aquele período orçamentário. E aí um exemplo de receita de capital, por exemplo, é a alienação de um imóvel público. Então, quando esse valor do imóvel ele adentra no patrimônio público, ele é considerado receita de capital. Aqui, para a gente entender uma distinção dessas receitas de capital e correntes, e também, respectivamente, as despesas de capital e correntes, que, por exemplo, um prédio quando a administração ela constrói um prédio para um hospital, aquele hospital ele vai ficar por várias gerações ali, né? Então, é uma receita de capital destinada a uma despesa de capital. Por outro lado, a manutenção desse hospital, o pagamento dos médicos, dos enfermeiros, dos insumos, dos medicamentos, né, dos equipamentos, são receitas correntes, de despesas correntes, porque elas entram no patrimônio e já saem para o pagamento dessa manutenção da máquina administrativa. Bom, concluídos aqui as classificações das receitas públicas, a gente vai estudar os estágios da receita pública, né, que é o caminho que o dinheiro percorre para adentrar nos cofres públicos. Então, existe um caminho para que esses recursos adentrem, que a gente chama de estágios da receita. Existem duas grandes fases dos estágios da receita, que é a primeira fase de planejamento, quando nessa fase existe a etapa da previsão das receitas. E a segunda etapa, que é a da execução, a segunda fase, né, execução, e tem as etapas de lançamento, arrecadação e recolhimento das receitas públicas. A primeira fase, que é a fase de planejamento, é uma fase extremamente importante, que é a fase da previsão das receitas. E tem que ter, né, como a gente já viu, o princípio, né, da gestão fiscal responsável. A administração pública, ela tem que se planejar, ela tem que prever o que ela vai fazer uma estimativa, né, do que ela vai arrecadar, para ela ter uma noção também do que ela vai prever que ela pode gastar. Né? Ela precisa, para saber o que ela pode gastar, como vai ser a despesa, ela tem que saber quais serão as receitas. E, como a gente viu, né, as receitas públicas, em sua maioria, elas não são, a gente não consegue ter certeza, porque elas dependem, por exemplo, da atividade financeira, dependem da economia, dependem de vários fatores. Então, é mesmo uma previsão, né, uma estimativa do que o Estado vai receber. Não dá para a gente afirmar com toda certeza o valor que será. Mas existem mecanismos na administração pública para melhorar essa previsão, né? O que a gente via antigamente era que o Estado apenas repetia, sem muitos critérios técnicos, alguns valores, não fazia um estudo, né, uma análise apurada para determinar, para definir essa fase de previsão. E agora a legislação, ela prevê critérios mais afunilados para a administração pública acertar. A gente vê que na maioria dos casos, a previsão de receitas, ela é maior do que o que realmente acontece. Mas, de toda forma, atualmente existem mecanismos que determinam que a administração estude mais, avalie melhor essas receitas, não seja uma previsão cabalística, né, de um número, de um valor qualquer, tem que ser um valor fundamentado. Trouxe aqui para vocês o professor Veder de Oliveira, quando ele fala sobre a importância dessa fase de previsão, dessa fase de planejamento. Ele fala que a estimativa de receitas é um procedimento orçamentário da mais alta relevância. A qualidade do planejamento orçamentário e a correta avaliação da factibilidade de implementação de planos e ações governamentais dependem da qualidade das estimativas de ingressos de recursos. O primeiro passo para uma gestão orçamentária ineficiente, assim como para uma gestão de serviços públicos e programas mal sucedida, é a formulação de estimativas de receitas irreais, irracionais e descoladas de procedimentos técnicos e parâmetros econômicos razoáveis.
A boa estimativa de receita depende do bom conhecimento dos fatores que explicam variações. Compete aos órgãos arrecadadores e responsáveis pela elaboração de estimativas desenvolver bancos de dados, levantamentos permanentes de informação, de estudos para aprimorar as estimativas de receitas. Então, pessoal, aqui ele mostra a relevância, né, para a administração pública de uma boa previsão, de uma boa estimativa de despesas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, de Receitas, desculpa. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata da correta previsão das receitas públicas que deve considerar os efeitos de alterações da legislação. Então, se a legislação reduz alíquotas de impostos, por exemplo, isso vai impactar nas receitas públicas. Então, a administração ela tem que levar isso em consideração. A variação de índice de preços, do crescimento econômico e qualquer outro fator relevante naquele momento. E também uma boa previsão de receitas tem que considerar a evolução dos últimos 3 anos da receita pública, né? Olhar para trás para a gente ter uma noção de como vai ser daqui em diante, e fazer uma projeção dos próximos 2 anos. E também mostrar na previsão, né, qual foi a metodologia de cálculo e as premissas utilizadas. Isso aqui, essa parte da metodologia, nada mais é do que o princípio da motivação da administração pública na sua atividade. A administração ela tem que demonstrar por que ela agiu daquela forma, né? Tem que comprovar. Então, essa motivação vai trazer como que a administração chegou àquele cálculo de previsão e quais as premissas que ela utilizou para tanto. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu encontrei no portal de transparência do município aqui de São Gotardo. O portal ele é bem fácil de visualizar. Eu já tinha procurado esses dados há um tempo, há bastante tempo, e tinha sido difícil o acesso, e agora está bem fácil. Assim, eu recomendo que vocês, por curiosidade, deem uma olhada. Eu nem falo isso só pela questão da disciplina, porque eu fico querendo puxar, né, o interesse de vocês para a disciplina, mas também por uma questão de cidadania, da gente poder acompanhar o que está acontecendo. Então, lá tem as receitas e despesas em relação à Covid, por exemplo, tem uma parte específica para a Covid, que mostra o que o município tem recebido de transferência de outros entes federados, por exemplo, para combater a Covid. É bem legal. E aí eu trouxe para vocês aqui a previsão, um pedaço, né, da lei orçamentária de 2020, que é a lei 2404, de 30 de dezembro de 2019, e aí ela estima a receita e fixa a despesa. Quando a gente fala que a lei orçamentária ela estima a receita e fixa a despesa, é exatamente porque a receita pública ela é uma previsão. A gente vai estimar, não tem como estabelecer certinho qual que vai ser a receita. E aqui, ó, nessa proposta orçamentária, então, lá em 2019, em dezembro de 2019, estavam prevendo como que seriam as receitas do ano de 2020. E aí, existe essa diferença contábil entre as receitas correntes e as receitas de capital. Todo orçamento, ele vem com essa distinção. É a classificação mais utilizada na prática do orçamento público. E aqui, ó, ficou bem em cima aqui. Não sei se está aparecendo para vocês. Que a previsão total era 112.537.000 para receber ao longo do ano. Esse vermelhinho aqui, ó, é para o Fundeb, que é um dos fundos, né, que o município participa e tem que contribuir. Lembra que eu ensinei para vocês sobre os fundos de participação? A gente estudou sobre os fundos de participação dos estados, que a União transfere um valor para os estados. Existe aqui um fundo, que é o Fundo da Educação Básica, e aí todos os entes federados, eles participam, e aí a previsão era que o município ia contribuir, então, com 11 milhões. E aí ficaria 112.537.000 para o ano de 2020. Depois, então, isso aqui é a lei orçamentária, pessoal, é antes do exercício, né? Antes do exercício a gente não sabe ainda qual que vai ser a receita. Depois, quando termina, e ao longo do exercício, a administração também publica. Então, olha que legal aqui, ó, o portal da transparência de São Gotardo, né? Eu coloquei o período, você escolhe o período que você quer consultar, qual que foi a receita, e também tem em relação à despesa. Então, eu consultei de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020.
E aí aqui mostra qual foi o valor previsto, que foi aquele valor de 112.537.000, e qual foi o valor efetivamente arrecadado. Então, deu uma diferença aqui de aproximadamente 15 milhões, né, de reais. É um valor alto de diferença, mas, assim, é comum na administração, principalmente se a gente verificar que o ano passado foi um ano de desaceleração da economia, né? Então, é comum que tenha dado essa diferença. Mas eu trouxe para vocês aqui, para vocês verem que existe esse mecanismo de consulta que a gente pode analisar sempre que a gente quiser, né, e tiver interesse. A próxima fase da execução, a próxima fase da receita pública, a gente viu que existe uma fase de planejamento, onde existe a previsão da receita, e agora existe uma fase de execução da receita. E essa fase tem 3 etapas. Então, a gente vai ver, a primeira delas é o lançamento, e é o ato que ele verifica a procedência do crédito e ele determina quem que é a pessoa devedora. Vocês viram o lançamento quando vocês estudaram no direito tributário. Ele é previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e ele é um procedimento de competência privativa da autoridade administrativa e ele tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante, identificar o sujeito e propor a aplicação de penalidade cabível, se for o caso, no caso de não pagamento, né? Então, o lançamento, ele é aquela atividade da administração que ele vai determinar o valor do crédito fiscal, né? O valor da receita, o valor do débito daquela determinada pessoa e quem que é a pessoa que tem que pagar. O lançamento, ele pode ser dividido em 3 modalidades. Tem um lançamento por declaração ou misto, por homologação e de ofício direto. E aí, quando eu der o exemplo dos impostos, vocês vão associar. O lançamento por declaração ou misto, ele é efetuado pela administração com a colaboração do contribuinte. Então, o contribuinte informa, por exemplo, o valor do imóvel e, com base nisso, a administração pública, ela lança o valor daquele tributo. Também tem o tributo por homologação, que é efetuado pelo próprio contribuinte, e depois a administração homologa, que é o exemplo do imposto de renda, por exemplo, a gente que lança, né, o valor do imposto de renda, e depois a administração analisa e homologa. E aí tem a opção também de lançamento de ofício ou direto, que ela é efetuada direto pela administração unilateralmente. Não tem nenhuma participação do contribuinte, que é o que acontece, por exemplo, com o IPTU e o IPVA. Aqui eu trouxe um quadro do professor Caldas Furtado, onde ele explica, né, e coloca exatamente para a gente a distinção de cada uma das modalidades de lançamento. O lançamento, então, por declaração, que foi o primeiro que eu falei, o contribuinte, ele presta a informação, a administração faz o lançamento e depois o contribuinte paga. No caso do lançamento por homologação, o sujeito passivo, que é o contribuinte, ele presta a informação, ele faz o pagamento e depois a administração homologa. E tem o lançamento de ofício, que a própria administração já faz o lançamento com o valor e o sujeito passivo, que no caso é o contribuinte, apenas paga. Então, esse processo de lançamento, vocês já viram em direito tributário, mas é bom sempre revisar, até porque faz parte aí do nosso dia a dia como contribuintes. Deixa eu ver aqui, que está fazendo barulho de alguém. Então, essas aqui são as modalidades de lançamento. A terceira etapa, né, a terceira da fase de execução é a arrecadação. E nesse momento é quando o contribuinte, ele, de fato, ele paga o valor para a administração pública. Então, antes teve um lançamento que verificou o valor, verificou quem que estava devendo. Agora, por meio da arrecadação, o contribuinte, de fato, ele paga para a administração pública. É quando o valor ele entra para os cofres públicos por meio de agentes arrecadadores ou de instituições financeiras. Essa é a fase de arrecadação. E essa fase ela é extremamente importante pelo seguinte: existe um regime de contabilidade, né? Aqui também ficou errado, arrecadadas. Utilizado pela
pela lei que fala de direito financeiro, e ele fala que o regime de caixa adotado para as receitas públicas, que o regime adotado para as receitas públicas, para o ingresso das receitas públicas, é o regime de caixa. O que isso significa? Que a gente vai considerar, quando você vai falar assim, mas tal receita é de quando? É de qual exercício? De 2019, é de 2020? Você não vai... Qual fase, né, das receitas que a gente está vendo, que eu considero para determinar qual o ano, qual a data que aquela receita entrou no cofre público, nos cofres públicos. E aí a legislação determina, então, que seja o momento da arrecadação. Então, essa fase ela é extremamente importante por isso, porque é esse momento de arrecadação, quando o dinheiro ingressa nos cofres públicos, que a gente vai aferir de quando que é aquela receita. E aqui eu coloquei um exemplo. Por exemplo, o imposto ele foi previsto no exercício de 2020, ele foi lançado em 2020, mas o contribuinte só pagou em 2021. Então, ele vai ser uma receita pública do exercício de 2021, ele não vai ser uma receita de 2020. E isso tem várias implicações, como a gente viu naquela previsão de orçamento, para entender o que entrou, o que é receita pública de 2021. Então, para ter essa noção, a gente tem que saber quando que a gente vai considerar, né? Qual que é o momento. E aqui existe uma diferença que a gente vai ver depois em relação às despesas públicas, porque no caso da despesa, não considera o momento que o dinheiro saiu do cofre público. Então, existe essa diferenciação aqui entre as receitas e as despesas. A gente vai ver, eu vou tratar disso quando a gente for estudar as despesas públicas. Então, só para confirmar, a gente considera o exercício da receita quando houve a arrecadação, quando o dinheiro ele entrou nos cofres públicos. E a última fase, a última etapa da receita pública é o recolhimento, que é quando depois, né, os valores eles entram nos cofres públicos, mas depois eles são destinados a uma conta única do Tesouro, que é essa conta responsável pela administração, controle, arrecadação e programação financeira. Existe um princípio que a gente vai estudar, um princípio orçamentário, que fala que existe uma unidade de tesouraria ou de caixa. Existe um único caixa na administração pública federal, por exemplo. Então, esse dinheiro, ele entra nos cofres públicos, mas com a arrecadação, mas é o recolhimento que ele vai ser destinado para essa conta única do Tesouro, que é a partir de lá que ele vai ser administrado e destinado para as despesas. Aqui eu trouxe para vocês um esquema bem esquematizado sobre as etapas da receita pública. Então, primeiro a gente tem a etapa de planejamento, onde ocorre a previsão, né? É a fase que é estimada a arrecadação de um determinado ano. E aí tem a segunda fase, que é a fase de execução, e aí temos o lançamento, a arrecadação e recolhimento. Aqui colocou arrecadação e recolhimento juntos, mas como nós vimos, são etapas separadas. O lançamento é a etapa que compreende a verificação do crédito fiscal, o cálculo do imposto, a identificação do devedor e notifica o devedor. E, por outro lado, nós temos aqui, depois disso, a arrecadação, que é quando os valores são efetivamente, quando eles entram efetivamente nos cofres públicos, e o recolhimento, que é quando ele vai para essa conta única, que eu falei para vocês. Então, essas são as fases das receitas públicas. Bom, pessoal, o próximo tema que nós vamos tratar ainda dentro de receitas públicas são as renúncias de receita. O próprio nome já indica, né, que é quando o Estado decide deixar de arrecadar determinada receita. Mas nós vamos entender melhor o que isso significa e quais são as regras aplicáveis. Antes de adentrar propriamente no tema das receitas, nós temos de renúncia de receita, tem que contextualizar um determinado aspecto da gestão pública. Que a lei de responsabilidade fiscal, quando ela trata da gestão pública responsável, ela e fala, né, do exercício da competência tributária, ela prevê que é obrigatória a instituição e efetiva arrecadação dos tributos da competência de determinado ente. Por que a lei de responsabilidade fiscal ela determina isso? A gente pode até pensar, nossa, mas não faz sentido, porque se o ente ele pode arrecadar, por que ele não ia querer arrecadar? Só que, na verdade,
arrecadar receitas, né, principalmente receitas tributárias, é uma ação que não é vista com bons olhos pelo eleitorado, né? Então, o que se via muito em municípios? Às vezes, deixar de arrecadar determinados tributos, conceder isenções, reduzir as alíquotas, as bases de incidência dos tributos, exatamente por fins eleitoreiros, né, por fins políticos. E isso acaba atrapalhando o interesse público como um todo, porque o que a gente precisa é que a administração arrecade os valores para que ela tenha dinheiro para gastar com as necessidades públicas que a gente quer que sejam entregues, que a gente precisa que sejam satisfeitas. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que os tributos, né, de cada ente, eles sejam previstos e efetivamente arrecadados. E mais, ela ainda veda a realização de transferências voluntárias para o ente que não observar isso. Por quê? Porque senão fica muito fácil, né, pessoal? O prefeito de determinado município, o que ele pode fazer? Ele decide não arrecadar determinado imposto. Por exemplo, IPTU. Vou isentar o IPTU, ninguém no município vai precisar pagar IPTU. É uma medida politicamente muito boa, né? Porque vai render muitos votos para esse prefeito. Só que do ponto de vista do interesse público, como que fica essa falta de arrecadação? Aí, a legislação, ela determina isso, então, que a administração, ela tem que observar, ela tem que prever e tem que arrecadar. Ela não pode optar por não arrecadar aquele determinado tributo. E aí, a gente viu também no federalismo fiscal que existe uma cooperação entre os entes. E aí, a lei veda, ela fala assim, não, se o ente, ele pode arrecadar determinado tributo, ele pode receber aquele valor, ele não está recebendo porque ele não quer, então não vai ficar transferindo valor para ele para arcar com isso, né? Porque acaba pesando para outros entes. A partir do momento que a União, por exemplo, ela transfere dinheiro para os estados e para os municípios, uma pessoa de um estado, de outro estado, ela está contribuindo para as receitas de outro estado, que nem é o estado que ela mora, que ela reside. Então, por isso a importância dessa efetiva arrecadação pelos entes federados. Apesar disso, né, dessa obrigatoriedade, é possível que a administração pública ela lance mão de alguns mecanismos, né, por exemplo, de concessão de benefícios tributários. E por que ela faz isso? Porque a administração pública ela também quer auxiliar o desenvolvimento de alguns setores, ela quer induzir comportamentos na sociedade. Então, é possível que, em alguns casos, a administração pública ela conceda benefícios tributários. E aí ela vai deixar, consequentemente, de receber determinados valores. Quando a gente estuda direito tributário, a gente estuda esse tema, mas aqui no direito financeiro, eles chamam de renúncia de receitas, e ele tem uma legislação específica exatamente por isso. Porque a administração ela não pode simplesmente deixar de receber determinados valores. Ela não pode simplesmente diminuir o valor de tributos sem ter um estudo prévio, sem seguir um regramento, né, sem seguir essa necessidade de gestão fiscal responsável. Então, o que são renúncias de receitas? São os mecanismos financeiros empregados na vertente da receita pública, então tem isenção fiscal, redução de base de cálculo ou alíquota de imposto, prefeito de imposto de renda, que produzem os mesmos resultados econômicos das despesas públicas. Quando o Estado ele deixa de arrecadar, ele está reduzindo o valor, é como se ele estivesse gastando com aquele contribuinte, né? Por isso que elas são tão relevantes, essas renúncias de receitas. E apesar da gente, do nome parecer estranho, vocês vão ver que na prática é bem comum a administração fazer isso. As características das renúncias de receitas, elas devem estar previstas na legislação, tem que ter uma lei específica, elas representam uma forma de gasto governamental, né, um gasto indireto, porque, na verdade, a administração está deixando de receber aquele valor. E elas constituem exceção ao sistema tributário, porque elas concedem, né, um tratamento diferenciado, um tratamento benéfico a determinadas categorias, a determinadas pessoas, setores, etc. A Lei de Responsabilidade Fiscal e também o ADCT, agora com o novo regime fiscal, que é a emenda constitucional número 95,
eles determinam que as renúncias de receitas, quando a administração ela decidir trazer esse benefício tributário para alguém, ela tem que apresentar uma estimativa do impacto orçamentário financeiro desse benefício. Isso coaduna com aquilo que a gente estudou dessa gestão pública responsável, da necessidade do equilíbrio orçamentário entre o que a administração arrecada e o que a administração gasta. Então, há essa obrigatoriedade que sempre que a administração for instituir algum benefício tributário, ela acompanhe um estudo, uma estimativa desse impacto orçamentário e financeiro, que é uma comprovação, nada mais é, né, do que, assim, como o próprio nome diz, a comprovação de quanto custa esses benefícios que serão concedidos com relação à perda de arrecadação de receitas. Tem que ter um planejamento em relação a isso, né, até para a gente, não é só um planejamento de como gastar, do que vai gastar, no que vai gastar, mas quando você vai deixar de receber, a administração também precisa ter um planejamento, até para poder deixar de receber determinado valor. Além disso, nesses pressupostos que eu trouxe aqui do direito financeiro, tem também os pressupostos do próprio direito tributário, que quando vai ter concessão, eu trouxe aqui só para vocês se lembrarem, né, que está previsto na Constituição, que na concessão de benefícios tributários tem que ter uma lei específica, federal, estadual, municipal, que trate exclusivamente sobre aquelas matérias. Não pode ser uma lei geral, né, que trate de várias coisas, tem que ser uma lei específica sobre aquele subsídio, isenção, redução de base de cálculo e etc. E aí eu trouxe para vocês uma decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, na ação direta de constitucionalidade 6357, é um voto do ano passado, e ele fala dessa relevância da gente analisar as renúncias de receitas, que elas não podem ser, como eu estava falando no início, que elas não podem ser arbitrárias, né? Precisa ter um estudo desses impactos, não pode ser usados para fins eleitoreiros. Então, ele fala que o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que trata das renúncias de receitas e das suas hipóteses, né, de incidência, do que precisa para a administração fazer uma renúncia de receita, ele se propõe a organizar uma estratégia dentro do processo legislativo para que os impactos fiscais de um projeto de concessão de benefícios tributários sejam melhor quantificados, avaliados e assimilados em termos orçamentários. Então, o que esse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal ele quer é nada mais fazer um diagnóstico, né? Que a administração, ela, de fato, analise se é saudável para as contas públicas instituir aqueles benefícios. A gente sabe que muitas vezes eles são benefícios até necessários, importantes para determinados setores, mas e para as contas públicas como um todo, né? Qual que é o impacto daquele benefício? E eu trouxe também o professor Carlos de Barro Correia, quando ele fala da gente olhar as renúncias de receitas dentro dessa questão do equilíbrio das contas públicas, que não é só olhar o gasto público em si, né, a despesa pública que a gente vai estudar depois, mas o equilíbrio também passa pela renúncia de receitas, que é esse gasto tributário, né, que é um gasto indireto. A gente, como eu falei, a administração ela deixa de arrecadar determinado valor, acaba se tornando um gasto indireto. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de renúncia de receitas. Essa aqui é uma lei complementar de 2017, é a Lei Complementar 2842, lá de Ribeirão Preto, que ela institui o IPTU verde. O IPTU verde está uma tendência, assim, em vários municípios, que eles estão concedendo alíquotas menores, né, estão dando um desconto no IPTU para quem, por exemplo, tem vegetação no imóvel, que é esse caso de Ribeirão Preto, ou para quem traz práticas sustentáveis na administração pública, práticas de sustentabilidade, por exemplo, reutilização da água. Então, é como eu falei, a renúncia de receita é um mecanismo de induzir comportamentos na sociedade. Então, por meio desse desconto no IPTU, a administração quer que as pessoas invistam nessa preservação ambiental, por exemplo, na sustentabilidade ambiental. Isso é um exemplo de renúncia de receita. Outro exemplo que eu trouxe, e esse aqui que eu falei de Ribeirão Preto do IPTU verde, é um exemplo regular, ele foi até aprovado, essa lei complementar, teve até uma ação direta de constitucionalidade no STF, mas ela passou, não teve problemas.
Agora, eu trouxe um exemplo de uma renúncia de receita irregular para vocês terem noção de como que isso pode ser complicado dentro da administração pública. É um processo do Tribunal de Contas, que essa tomada de contas especial, número 1007532, ela foi publicada em setembro do ano passado, então é até recente. Só que elas se referem a fatos lá de 2012 no município de Dores do Indaiá. Então, o que o prefeito lá de Dores do Indaiá ele fazia? Gerava a alíquota, né, do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, do ITBI. Aí o munícipe ia lá no prefeito, reclamava com o prefeito, e o prefeito estabelecia, de acordo com cada caso, um desconto. E aí ele escrevia no papel quanto que seria o desconto, mandava para a administração, para os servidores, né, que trabalhavam na prefeitura, e eles faziam um novo lançamento daquele tributo com um novo valor. E era totalmente, assim, de acordo com a vontade do prefeito, não tinha um critério específico, não tinha uma análise específica. O pessoal chegava lá e reclamava que o valor estava alto, que não estava levando em consideração o valor real do imóvel, e ele abaixava esse valor, então, de acordo com a forma como ele entendia. Olha como que isso pode ser perigoso, né? Um dinheiro que é para ser dividido para toda a população, prefeito, de acordo com cada caso, conversando pessoalmente ali, talvez até pedindo alguma troca de favores, isso não está comprovado aqui, estou só mostrando os exemplos para vocês pensarem. Como que essa renúncia de receitas, ela pode ser maléfica, né, para o interesse público. E aí, então, o prefeito fazia isso, o Tribunal de Contas, ele constatou essa irregularidade e olha o resultado. Diante disso, né, foi demonstrado, o prefeito, então, teve que restituir R$ 69.531 para os cofres públicos de dano ao erário em razão dessas renúncias irregulares, essas renúncias de receitas irregulares. E também ele teve uma multa de R$ 1.000, mas aí é um valor, né, mais irrisório, assim, o valor real que ele teve que devolver foi um valor de quase R$ 70 mil aí, por essa renúncia de receita irregular. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, e que é uma proposição legislativa lá da Assembleia do Espírito Santo. Ela não foi para frente exatamente porque ela faltou aquilo que a gente falou, que eu falei para vocês, que é do estudo de impacto ambiental, estudo de impacto orçamentário e financeiro. Falei de PTUV, fiquei com ambiental na cabeça. Bom, esse objetivo desse projeto de lei era instituir a gratuidade da renovação da carteira de habilitação para policiais e bombeiros. Então, esse era o objetivo, né? Instituir essa isenção de taxa aí para essas categorias profissionais. No entanto, teve um parecer contrário ao projeto, e esse projeto ele não foi aprovado, porque não havia um estudo sobre o equilíbrio econômico-financeiro dessa ação do Estado, né? Aqui no parecer, o parecer técnico, eles falaram, olha, o projeto de lei ele representa claramente encargos para a administração, porque diminui a receita, né, que a administração está oferindo. Então, ele vai contra esse equilíbrio orçamentário. E aí, apesar de ter uma estimativa de impacto para um exercício, não contava para os 2 exercícios seguintes, tem que ser um estudo de impacto orçamentário dos próximos 3 exercícios. Então, foi considerado irregular e esse projeto não foi para frente. Então, pessoal, sobre renúncia de receitas, o que eu queria falar para vocês é que essa utilização, né, das renúncias de receitas pela administração pública, ela tem um fator importante de extrafiscalidade do tributo, de querer induzir comportamentos, de incentivar certos setores da sociedade, mas ela tem que ser vista com cautela, porque ela reduz o valor das receitas oferidas pelo Estado. E logo o valor disponível para fazer face às necessidades públicas. Por isso que existem regras em relação a essas renúncias de receitas, são regras que se fortaleceram com a Lei de Responsabilidade Fiscal, então desde 2000 que elas têm que ser aplicadas, mas como a gente já viu, esse exemplo que eu dei para vocês de Dores do Indaiá é de 2012. Então, a lei já estava vigente e mesmo assim foram realizadas essas renúncias de receitas sem previsão em lei, sem estudo, sem nada. Bom,
analisadas, né, as renúncias de receitas, os estágios dessas receitas, as classificações, a gente vai estudar, e aí eu acho que foi até o Vantuí que falou, que perguntou sobre os royalties do petróleo. Geralmente, quando eu estudo essa matéria, eu trato da mineração, que afeta Minas Gerais, mas eu trouxe, vou falar também dos royalties do petróleo, já que ele teve essa curiosidade, achei legal, e eu vou falar para vocês também na próxima aula. Só para fazer uma introdução aqui do que a gente vai estudar, quando a gente pensa em receita pública, a gente sempre pensa em imposto, né? É o que vem primeiro na nossa mente, porque é o que afeta a gente diretamente. Mas uma das principais fontes de receitas também são essas participações governamentais e compensações financeiras pela exploração de recursos naturais, que é o que a gente conhece como os royalties da mineração, por exemplo, os royalties do petróleo. Os professores Luciano Ferraz, Marciano e Uveda, eles falam que depois da tributação, os recursos que atualmente mais contribuem para o financiamento dos gastos públicos são esses recursos que vêm da exploração econômicas naturais, como petróleo, gás natural, potencial energético dos recursos hídricos e os recursos minerais em geral. A gente vai ver na próxima aula como que se dá essas receitas, qual que é o regramento incidente. Eu coloquei aqui para vocês que nós vamos estudar aqui, então, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é a CEFEM, e os royalties da exploração de petróleo e gás natural, que foi a dúvida, acho que, se não me engano, foi o Vantuí, na última aula, que falou sobre os royalties do petróleo, quando eu estava falando de divisão de recursos entre os entes da federação. Foi eu mesmo, que eu falei mais especificamente, né? Do pré-sal. Isso, é do pré-sal mesmo que eu vou tratar, a gente vai estudar na próxima aula. Sua homenagem, tá, Vantuí? Opa, obrigado. Achei bem legal a sua contribuição, porque sempre que eu vou tratar dessa matéria, eu trago para o nosso contexto, né, de Minas Gerais, que é da exploração de minério. Mas é interessante falar do pré-sal também. Bom, pessoal, para hoje é isso. Tem alguma dúvida, alguma contribuição? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Tá, joia, então. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Mariana. Até a segunda. Até semana que vem. Até semana que vem.